Que a misericórdia seja glorificada agora e para sempre. Amado irmão, amada irmã, hoje, segunda-feira, iniciando mais uma semana sob o olhar de Deus. Eu trago a palavra de Deus para você. E é tirada de Marcos capítulo 3, versículo 22 ao 30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas como é que Satanás pode expulsar a Satanás. Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. E Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O pecado contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão, disse Jesus. E nós precisamos compreender quando é que uma pessoa comete o pecado contra o Espírito Santo. Já que é tão grave, meu irmão, de modo que Jesus disse que não há perdão. Exatamente, querido irmão, o pecado contra o Espírito Santo é exatamente a negação de Deus. Porque é pecado contra o Espírito Santo a negação de Deus, a negação, rejeição voluntária, consciente da pessoa divina de Jesus, dos seus santos mandamentos, dos seus santos preceitos. Porque é um pecado que não tem perdão. Já está claro para nós a resposta. Porque a pessoa decide rejeitar conscientemente o caminho do céu e opta conscientemente contra Deus. Essa pessoa está escolhendo o inferno em vez do céu, deliberadamente, conscientemente. E por isso que não há perdão, porque essa pessoa não se arrepende. Essa pessoa, ela optou, ela caminha para as trevas, ela está nas trevas e ela aceita as trevas, ela rejeita a ação do Espírito Santo que tenta convencê-la do arrependimento. Não é assim no sentido que a pessoa cometeu determinado delito, se arrependeu, foi um pecado contra o Espírito Santo, ela está arrependida profundamente. Então Deus diz, não vou perdoar porque esse pecado foi contra o Espírito Santo. Não é assim, meu irmão. O pecado contra o Espírito Santo é a rejeição voluntária da própria ação do Espírito Santo que nos quer convencer do pecado, convencer da nossa maldade, nos convencer que somos cidadãos dos céus e por isso precisamos renunciar a tudo que é mal. Se rejeita o Espírito Santo, não tem como Deus perdoar, porque a pessoa não quer o perdão, ela rejeita toda a possibilidade do arrependimento. Então que Deus nos dê essa graça, a graça de nunca resistirmos à ação do Espírito Santo em nós. E a ação do Espírito Santo primeira em nós
é nos convencer do pecado. São Paulo vai dizer que é o Espírito do Santo de Deus quem nos convence do pecado. Então aceitemos o Espírito em nós, aceitemos o Espírito Santo em nós, que nos renda a Deus, que nos coloque sentimento de arrependimento, sentimento de contrição dentro de nós, para sermos salvos. Aceitemos aquilo que Deus nos dá hoje, pelo Espírito Santo. E Deus nos dê essa graça da docilidade, de nos deixarmos conduzir pelas moções e iluminações, graças do Espírito Santo. E eu te abençoo para que você consiga ser dócil à voz do Espírito Santo que grita na sua alma, que te convida a avançar em Deus. Eu te abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.